Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aprígio. Hoje nós vamos falar de algo muito legal, que é a nossa memória afetiva. Eu li quando era criança uma frase uma vez no livro e depois eu vi essa frase sendo repetida em um filme infanto-juvenil nacional, até muito famoso, que é o filme Eu e o Meu Guarda-Chuva, que é a frase "Nós somos feitos de memória". E essa frase me fez refletir muito, né, sobre isso. Nós somos feitos de memória, realmente, porque a gente lembra o tempo todo de momentos importantes da nossa vida, de momentos que nós somos felizes, da nossa infância, das brincadeiras da nossa infância, da nossa primeira professora, dos nossos alunos, colegas de escola, desde quando a gente era criança. Então, tudo isso faz parte da nossa memória afetiva, né? Nós vamos levando, acumulando essas memórias para a vida, né? Como se fossem assim, guardadas em umas gavetinhas que a gente guarda lá e de vez em quando alguma coisa, né, faz a gente pensar. Como, por exemplo, uma música, né? A gente às vezes ouve uma música que a gente já ouviu em um determinado momento que foi importante da nossa vida e isso nos remete àquele momento. Por quê? Porque é uma memória, né? É uma memória afetiva. A gente lembra de coisas tristes, coisas ruins também. Mas é muito mais gostoso a gente lembrar das coisas boas, das coisas alegres. E principalmente a gente tem memórias, né? Que naquela época a gente achava que era bobeira, que a gente não lembraria daquilo mais. E hoje a gente lembra com muito carinho. Então, essas memórias são extremamente importantes, né, pra gente. E a gente passa essas memórias, né? A gente adiante. É legal a gente expressar essas memórias de alguma forma. E a gente pode expressar essas memórias de determinadas maneiras, de várias maneiras. Os pintores, por exemplo, eles expressam a memória deles através da pintura, através de quadros, né? E os escritores, principalmente, eles transmitem a memória afetiva deles através da escrita de textos, de romances, de livros, né? Como, por exemplo, o Monteiro Lobato, só para pegar um exemplo, ele, muita coisa do que ele escreveu faz parte da memória dele, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo era um local onde ele vivia de verdade, né? Não tinha tudo aquilo, Emília, Rabicó, nada, aquilo era coisa da imaginação dele, de criança, enfim, e tal. Mas o sítio realmente existiu, né? E existe até hoje lá em Taubaté para ser visitado. Ele cresceu ali, né? Então, muita coisa dos livros que ele escreveu fizeram parte da memória dele, né? Carlos Drummond de Andrade, né, naquele poema Infância, né? Meu pai montava a cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada cozendo. Então as lembranças dele, ele foi colocando no papel, né? Porque era a maneira dele expressar. Então a gente pode expressar as nossas memórias de determinadas maneiras. Por exemplo, esse quadro aqui do Henri Victor Santos é um quadro de memória, né? Provavelmente ele viveu na roça e isso ele transmitiu na pintura. O que ele lembrava daquilo, né, do sentimento de felicidade que ele tinha ao lembrar, ao ter uma memória de infância. Né? O que a gente vê aqui nesse quadro? É a zona rural, né? Algumas casinhas, né? Muito verde e crianças brincando. A gente vê crianças brincando de ciranda, de pega-pega, de empinando pipa e tal. E isso deve provavelmente ter ficado na memória do pintor e ele expressou através de um quadro. E aí ele podia ter expressado, se ele fosse um escritor, podia ter expressado através de um poema, através de um livro, um romance. Então, as memórias elas podem ser expressadas de várias maneiras. Tá bom? E para a gente entender melhor sobre memória, nós vamos ler um texto chamado Dona Mana, que é um texto que eu gosto muito de ler, que fala muito sobre memória afetiva. Ok?
Meu nome é Manor, mas meu apelido é Mana. É assim que eu desejo que vocês me chamem. Lembro-me perfeitamente daquela mulher pequena, que parecia uma vovozinha mais jovem, lá na escondida roça onde eu nasci. Ela foi caminhando entre as banquetas em que sentávamos, olhando fixamente para os alunos, como se quisesse decorar as feições de cada um. Uma cena viva do passado distante ficou gravada para sempre em minha memória. Também quero saber os nomes de vocês, ou os apelidos que tenham, mas vamos com calma que tempo temos. A escola abria às 7 horas da manhã. Quem chegasse primeiro tinha a obrigação de passar um paninho nas carteiras toscas, depois varrer a sala de terra batida. Dali a pouco, as crianças começariam a aparecer, vinda dos sítios das redondezas. A professora era uma pessoinha alegre, baixinha, meio vesga, que veio da capital, mas ela era uma mulher decidida, de fibra e de opinião. Apesar de ser uma mulher miúda, Dona Mana foi ficando enorme em nossos corações, graças à força do amor que transmitia ao ensinar. Começou explicando que trabalhar em escola rural fora uma opção de vida. Não desejava mais ficar na cidade. Era sozinha e simplesmente adorava lecionar. E como não tinha filhos, sentia-se como uma mãe dos alunos. Vibrava quando apresentavam progressos ou quando se lembravam dela com um pequeno mimo. Professora, apanhei essa flor para você. O sorriso largo e os olhos apertadinhos eram os sinais de seu contentamento. Que florzinha linda você apanhou, Solésio. Obrigada pela lembrança. Essa era a Dona Mana dos pequenos gestos e grandes lições, minha primeira professora jamais esquecida. E não é que ela combinava bem com a tímida escolinha roceira, onde nós aprendíamos a ler e a fazer as primeiras contas? Apesar do chão de terra batida da casinha, havia um capacho na porta, uma cortininha de renda e vasinhos com alegres florzinhas na janela, que a sisuda Dona Selma, proprietária da fazenda, mandou colocar, para nosso espanto, de humildes colonos da roça, impressionados com essa súbita atitude simpática de uma mulher diariamente mal-humorada. E sabem o que mais? Havia um laguinho no terreiro. Quando Dona Mana viu o laguinho e disse, que lindo! Nós, pobres alunos interioranos, ficamos orgulhosos, orgulhosos. A birrenta Helenara Santos, chamada, imagine por quê, de Narinha Pé de Guerra, nem pôde implicar com Dona Mana. Virou uma ardorosa fã da professorinha. Tudo porque foi seu Santos, pai da menina mimada, quem imaginou e escavou o laguinho que Dona Mana adorou. Esse texto é de Fátima Cieiro, né, de 2011. Então, esse texto, ele fala muito da memória da autora, né? Ela conta com detalhes como que era aquela primeira professora dela, aquela escolinha roceira, porque ela vivia na roça, de chão de terra batida, que tinha um laguinho na frente, né, da casinha lá onde era a escola. Lembra também de detalhes como tinha uma cortininha de renda na janela, que tinha e lindos vasinhos de flores que tinham sido dados pela dona da fazenda, que a autora fala que ela era brava, né? E não combinava muito com ela aquilo. Então ela achava que era um pouco, né, estranho uma pessoa tão mal-humorada ter colocado lindos vasinhos lá na janela. E fala também da memória a autora lembra de uma colega de sala, né, que era birrenta, a Lenara Santos, e que não que devia implicar com tudo, mas que não implicava com a Dona Mana, porque a Dona Mana tinha adorado o laguinho que ficava na frente da escolinha, e o laguinho tinha sido feito pelo pai da Helenara Santos, então ela passou a adorar a professora, porque a professora adorou o lago. Então são muitos detalhes de memória da autora, né?
que viveu aquilo ali, transmitiu esse sentimento através das palavras. Tudo bem? Então vamos entender melhor esse texto, né? Algumas questões que nos fazem refletir e pensar sobre o texto que a gente acabou de ler. Então, a primeira questão é: além de Dona Mana e do narrador, há outros personagens. Quais são e como são descritos? Então, não tem só a Dona Mana e o narrador na história. Existem outros personagens ali também que fazem parte do texto. Há os alunos da escolinha, humildes roceiros, Dona Selma, a sisuda proprietária da fazenda, e a Helenara Santos, que é a birrenta. Então, esses são os outros personagens que aparecem no texto, além, né, da personagem principal, que é a própria narradora, né? Pode-se considerar esse texto um relato. Escolha entre as alternativas a seguir uma explicação para essa denominação. Então, o que é o relato? Tá bom? Um relato de memória. Então, a primeira alternativa é uma narrativa reconstituída da memória de outra pessoa. Depois temos uma outra opção. É uma descrição de qualquer coisa, ou seja, descrição sobre qualquer coisa. Ou é um relato pessoal sobre um momento ocorrido no passado? Né? Um momento específico que aconteceu no passado e que a autora quer contar. Então, a alternativa certa seria: é um relato pessoal sobre um momento ocorrido no passado, porque ela não relata a memória inteira da autora, a vida toda, né? Ela relata um momento específico, a primeira professora, a primeira escola, a escola roceira, aquele momentinho que ela estava vivendo ali, tá bom? Tá? O relato lido emprega uma linguagem objetiva ou emotiva, ou mistura as duas? Né? A gente pode colocar no nosso relato uma linguagem objetiva, né, técnica, ou uma linguagem emotiva, que pode ter uma certa licença poética e escrever algumas palavras que não são, não fazem parte do português culto, né, podemos dizer assim. Há um envolvimento grande do narrador, denunciado pelo emprego de palavras no diminutivo, mostrando a relação carinhosa do narrador com a professora e com a escola. Né? Ela, por exemplo, quando ela fala é uma pessoinha, né? que é um jeito carinhoso de se referir àquela professora. Dona Mana é descrita como uma mulher decidida, de fibra e de opinião. Das alternativas seguintes, qual a que indica esse tipo de caracterização? Então, como é caracterizada a Dona Mana, que era uma mulher muito forte, apesar de ser extremamente gentil? Caracterização física, a gente pode dizer como que ela era fisicamente. Caracterização psicológica, ou seja, os sentimentos que ela transmitia, né? Como que era. Uma caracterização imaginária, como você imagina que a pessoa seja, como a autora podia ter imaginado que a pessoa seja. E a alternativa é a caracterização psicológica. Ela fala muito do sentimento da professora, de como a professora se comportava. Ela dá pouca importância para a característica física da professora. Conta que ela era baixinha, meio vesga e tal, mas fala muito do carinho que ela tinha, de como ela era educada, de como ela era feliz por ser professora, né? Então, isso são caracterizações psicológicas da personagem, né? Releia o trecho que caracteriza a escola. E não é que ela combinava bem com a tímida escolinha roceira, onde nós aprendíamos a ler e a fazer as primeiras contas? Apesar do chão de terra batida, havia um capacho na porta, uma cortininha de renda e alegres vasinhos floridos na janela, que a sisuda Dona Selma, proprietária da fazenda, mandou colocar, para nosso espanto de humildes colonos da roça, impressionados com uma súbita atitude de uma mulher diariamente mal-humorada. Né? Então, ele caracteriza como que era a escola
e faz um comparativo com a mal-humorada da dona da fazenda. De que forma a escola é descrita na primeira frase do texto? O que você entende por essa caracterização, né? Como que foi essa caracterização? O que a gente entende? O que a autora será que quis caracterizando essa escola? A escola é descrita como um time da escolinha roceira. Os alunos podem dizer que era uma escola pequena e acanhada na roça. Então, fala exatamente como a escolinha era, de terra batida, com uma cortininha, né? Era uma casinha mesmo, uma coisa bem simplesinha. De que forma é descrita a decoração? Então, há uma descrição da decoração da escolinha, né? É descrita como tendo um capacho, que é algo que fica lá pendurado na porta, uma cortininha de renda e vasinhos de flores. Isso fica bem descrito no texto, né? Há um contraste entre a caracterização da escola e a pessoa que decorou, Dona Selma. Que contraste é esse? Então, a decoração da escolinha sugere simplicidade, ternura, alegria, enquanto Dona Selma é caracterizada como uma pessoa sisuda e mal-humorada. Então, há uma diferença entre a Dona Selma e a escolinha. E é isso que deixa a autora inculcada como uma pessoa tão mal-humorada, tão, né? E podia ter decorado a escola tão bonitinha daquele jeito. Estudo das palavras do texto. Então, a gente estudou agora, estudamos o texto, né, para a gente entender melhor o texto. Agora a gente precisa estudar as palavras do texto, né, as palavras que são utilizadas, a linguagem que é utilizada no texto. Releia este trecho do relato e observe as palavras destacadas. Lembro-me perfeitamente daquela mulher pequena que parecia uma vovozinha mais jovem, lá na escondida roça onde eu nasci. Ela foi caminhando entre os banquetas e que sentávamos olhando fixamente para os alunos, como se quisesse decorar as feições de cada um. A cena viva no passado distante ficou gravada para sempre na minha memória. Então a gente percebe que me, eu e minha são palavras que estão em negrito aqui nesse pequeno trecho. Os pronomes destacados referem-se à primeira ou à terceira pessoa, né? Esse me e eu que estão aí destacados. Referem-se, claro, que à primeira pessoa, porque é um texto em primeira pessoa. A autora fez parte do texto. Quando a gente escreve em primeira pessoa, nós estamos falando da gente mesmo, nossa história, nós fazemos parte. Terceira pessoa, quando a gente está contando a história de outra pessoa, a gente não faz parte daquela história, só está relatando o que aconteceu com alguém. E os pronomes ficam bem destacados, né, em primeira pessoa no texto. Quem narra participa do relato ou somente observa? Isto conta fatos que não participou. Na verdade, participa, né? A autora, quem narra, participa do relato. Trata-se do narrador testemunha, é um narrador que fez parte da história. Ele não é só um narrador. A menina está contando a história que ela viveu mesmo. Então, ela é narradora, por isso que o texto está escrito em primeira pessoa. Ok? No trecho, o que evidencia que a cena se passou há muito tempo. Então, é importante a gente sempre saber o tempo em que a história está sendo contada, né? Não necessariamente a gente coloca no texto lá o ano exato que aconteceu a história, mas é importante para o leitor se localizar o tempo em que a história está acontecendo. A cena viva no passado distante ficou gravada para sempre em minha memória. Então a gente sabe que é num passado distante dá para a autora, claro, né? Que é uma memória de infância dela. Então fica bem evidenciado quando ela fala que é uma cena do passado distante.
Compare as palavras fro, empregada pelo aluno, e flor. Qual é a diferença que você observa na forma de falar e de escrever? Então, a gente não escreve fro, né, porque está errado, escrever fro. Porém, linguisticamente não está errado, né? Por quê? Porque era assim que a criança falava, porque é o meio em que ela está inserida, né? O campo. Não que a professora tenha que não possa corrigir o que o aluno, né, escreve ou fala, mas que a gente não pode utilizar isso como o errado, literalmente. Porque o fro, professora, ó, a fro que eu trouxe para você. Então, assim, linguisticamente isso não está errado, porque faz parte do cotidiano do menino. O menino cresceu, ele está envolvido ali com pessoas que falam desse jeito. O meio que ele está fala-se assim. Né? Não que se deva continuar falando assim, o correto é o professor ensinar a maneira correta, mas não criticar porque ele fala assim. Entendeu? A escrita obedeceu ao modo como foi falado por Solésio, que era o menino lá da escola, de acordo com sua variedade linguística. Por isso que eu falei que linguisticamente não está errado, né? Porque ele está no meio em que as pessoas falam daquele jeito, então ele não iria falar diferente, porque ele não teria exemplos, né? Agora ele tem o exemplo da professora que já fala flor e que ele vai aprender com a professora. Você percebeu que o relato lido apresenta com detalhe a descrição de Dona Mana e da escolinha rural. Releia os trechos a seguir. Lembro-me perfeitamente daquela mulher pequena que parecia uma vovozinha mais jovem, lá na escondida roça onde eu nasci. Mulher, vovozinha, a gente percebe que está ali em negrito. A professora era uma pessoinha alegre, baixota, meio vesga, que veio da capital. Então, pessoinha, também a gente vê que está em negrito. O sorriso largo e os olhos apertadinhos eram os sinais de seu contentamento. Então, sorriso e olhos. Esses trechos apresentam características físicas da personagem. Observe os substantivos destacados em vermelho, na verdade está em negrito. Em seguida, escreva as palavras que os caracterizam. Então, o substantivo, que é o que dá nome às coisas, e os adjetivos são aquilo que caracteriza o substantivo, né? Então, a gente tem que mulher é um substantivo, que é o nome daquele ser, da mulher. E aí precisa-se de quê? De um adjetivo para caracterizar mulher. E temos então pequena, ela é uma mulher pequena. Bom, mulher, substantivo, pequena, adjetivo. Vovozinha, substantivo. E mais jovem, né? É uma locução adjetiva, né? Não exatamente um adjetivo. Locução adjetiva quando você usa mais de uma palavra para dar característica ao substantivo. Bom? Pessoinha, né? O substantivo. E vários adjetivos. Alegre, baixota e meio vesga, né? Então, adjetivos para pessoinha. Sorriso, substantivo, e largo, aquele sorriso largo, né? Adjetivo. Olhos apertadinhos. Tudo bem? Como se chamam essas palavras usadas para caracterizar substantivos dados? Então, substantivos são palavras que dão nome a tudo. E como eu falei, para caracterizar o substantivo, nós precisamos do adjetivo, que é o que dá uma característica, né? Diz como que é aquele substantivo. Ok? Observe a colocação dos adjetivos nas seguintes frases. O professor Marcos era um grande professor de educação física. O professor Marcos de educação física era um professor grande. Grande, né? Existem diferenças de interpretação provocadas pela posição do adjetivo grande. Explique o que você entendeu. Então,
tem a palavra grande na frase, conforme a gente mudou o sentido da frase, o adjetivo grande, ele muda também. Ele não tem o mesmo significado, né? O grande, por exemplo, o professor de educação física, o professor Marcos era um grande professor de educação física, quer dizer que ele era maravilhoso, que ele era aquele professor que todo mundo gostava, aquele grande professor. Agora, o professor Marcos de educação física era um professor grande, quer dizer que ele era alto, que ele era grande, né? É outro tipo. Complete as palavras empregando palavras porquê, 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 porquê. Então, é sempre importante a gente estudar os porquês, né? E o tipo de coisas que muita gente erra, né? E é muito simples a gente entender esses porquês, né? Nós temos o primeiro porquê ali, o porquê sem acento e separado, que é aquele porquê de pergunta, né? Por que fulano chegou atrasado? E é sempre no começo da palavra. Por que o fulano chegou atrasado? Então a gente usa esse porquê. Esse porquê junto é o porquê da resposta. Porque estava muito trânsito. Então, está respondendo a palavra. Por que fulano chegou atrasado? Porque estava muito trânsito. Então, porquê junto no começo da frase para responder. Esse porquê separado com acento, ele é de pergunta, né? Só que ele vai no final da frase. Fulano chegou atrasado. Por quê? Então, porquê separado com acento. E esse porquê junto e com acento é aquele porquê que é um substantivo. A gente precisa usar um artigo antes de falar, né? Não sei o porquê de fulano ter chegado atrasado. Tudo bem? Então, aqui temos, ó, Dona Mana trabalhava em uma escolinha. Por que Dona Mana trabalhava numa escolinha? A gente precisa saber qual é o porquê, qual é o porquê que é utilizado nessa frase, né? A gente vê que é uma pergunta e que o porquê está no começo da frase. Então, seria o porquê separado sem acento. Por que Dona Mana trabalhava em uma escolinha rural? Depois a gente tem porque ela tinha amor à profissão. É uma resposta. Então, o porquê que a gente usa nesse caso é o porquê junto, sem acento no começo da frase, porque ela tinha amor à profissão. Tá bom? Dona Mana trabalhava em uma escolinha rural. Por quê? Então, é uma pergunta, só que o porquê está no final da pergunta. Então, a gente utiliza o porquê separado com acento. Dona Mana trabalhava em uma escolinha rural. Aliás, Dona Mana trabalhava em escolinha rural, por quê? E a última frase é, não sei o porquê de Dona Mana trabalhar numa escolinha rural. A gente vê esse o ali como um artigo e a gente sabe que vem um substantivo depois do artigo, né? E esse porquê é substantivo. Então, seria o porquê junto com acento? Não sei o porquê de Dona Mana trabalhar em uma escolinha rural. Ok, pessoal, então foi esse o estudo do texto Dona Mana, que nós trabalhamos principalmente relembrando aí, vendo a questão da memória afetiva e vendo a importância de se escrever, de se expressar, né, a memória afetiva de alguma forma, tá bom? Eu espero que tenham gostado e a gente se encontra em um outro momento, tá bom? Tchau, tchau.